Graça e paz, queridos. Boa noite. Os irmãos estão bem? Meus amados irmãos, estamos no nosso terceiro encontro do nosso culto aí, tratando de um assunto desafiador, de um tema que tem mexido aí com a gente. Eu já peço aos irmãos que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, por favor, queridos, capítulo 3. Vamos pegar aqui do verso 12, vamos fazer uma leitura para que a gente possa compreender um pouquinho desse ministério que Deus tem nos dado. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Amém, queridos? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez, queridos. Amém. Senhor Deus, te agradecemos por essa noite maravilhosa, essa noite que o Senhor nos dá para louvarmos juntos e agora aprendermos da tua palavra. Nós temos uma vida corrida, sabemos dos dilemas de cada um, dos trabalhos, dos estudos, o lar. Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê forças, que nessa noite o teu Santo Espírito traga a luz da tua palavra aos nossos corações e que conserve nossa mente, conserve nosso coração focado na tua palavra. Eu sei que existem muitos ruídos, muitos barulhos que se confundem, inclusive com a tua voz, mas nós te pedimos que nessa noite haja paz em nosso coração e que possamos aprender de ti. Assim, Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, esse texto ele é muito rico, ele é um texto maravilhoso e eu quero me deter só no verso 16 para a gente fazer a abertura do nosso culto hoje. É interessante como que o apóstolo Paulo, ele conduz o coração da igreja de uma forma amorosa, de uma forma compreensiva. Paulo, ele não elimina aqui os problemas que a igreja tem. Paulo, ele não olha de uma forma superficial aquela igreja, mas ele olha de uma forma profunda. E aqui ele ensina a igreja algo que é muito importante para que a gente possa compreender isso. Ele diz que no coração daqueles irmãos deve habitar ricamente, ou seja, poderosamente, abundantemente. Não é qualquer coisa, mas ele diz que é a palavra de Cristo. Então o que deve habitar no nosso coração de uma forma abundante? É a palavra de Cristo. A palavra de Cristo ela deve transbordar em nossos corações de uma forma tão poderosa, de uma forma tão rica, queridos, que muitas vezes ela se torna incompreensível. E aí ele diz que quando essa palavra ela é superabundante em nossos corações, o que acontece? Nós passamos como uma comunidade cristã, de irmãos em Cristo Jesus, nós passamos a ter conversas diferenciadas. Elas se tornam o que a gente chama conversas intencionais em vez de triviais. O que ele diz aqui? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. O que acontece aqui? Aqui é um chamado para toda a igreja. Notem que a responsabilidade de cuidar uns dos outros não é só do pastor, não é só da liderança, mas é de toda a comunidade, de toda a igreja. Então Paulo nos instrui aqui de uma forma maravilhosa que para que eu possa instruir vocês, para que eu possa aconselhar vocês, eu preciso ter o meu coração transbordando de Cristo, não é? Esse é o primeiro motivo de nós estarmos reunidos aqui essa noite.
E aí ele diz que essa igreja que tem um coração transbordante de Cristo, que está instruindo, que está aconselhando, ele diz que ela é mutuamente, não em qualquer coisa, mas em toda sabedoria, louvando a Deus, não é? Isso é muito interessante, que aqui ele usa alguns aspectos de adoração, ele usa salmos, ele usa hinos, ele usa cânticos espirituais, e ele diz que tudo isso deve estar com gratidão em nossos corações, ou seja, a gente não pode cantar de qualquer jeito, a gente não pode louvar de qualquer jeito, a gente não pode cantar por cantar. Então olha o que Paulo está nos ensinando, que uma forma de nós mostrarmos o quanto nós estamos cuidando uns dos outros, é que nesse cuidado, aonde nós vamos ter momentos difíceis, momentos que vamos chorar uns com os outros, ele diz que isso tem que ser como cânticos espirituais em nossos corações. O que ele está nos ensinando, queridos? Que nos momentos de dores, nos momentos de dificuldades, devemos fazer isso com cânticos, com hinos, com louvores, ou seja, em espírito de adoração. Essa é uma das belezas da Escritura que a gente recebe nessa noite para compreender o quanto nós temos uma tarefa como igreja. Nós compreendemos que nós estamos estudando o nosso coração e aquilo que está habitado nele de forma pontual, que é a ira, que é o rancor, que é a raiva, que é o ódio, tudo aquilo que transborda em nossos corações. Como aqui é uma igreja santa, ninguém se irou hoje, não é? Ninguém ficou irado aqui, né? Todos os irmãos, todo mundo está bem tranquilo, né? Se isso fosse verdade, queridos, que bom que seria, né? Que não seria a igreja. Então nós hoje tivemos dias e momentos que ficamos irados, que passamos a ter raiva. Agora é interessante que o primeiro cântico ele é muito intuitivo no que nós vamos conversar essa noite, no que nós vamos pensar essa noite. E aqui eu começo com vocês relembrando o que é a ira. Ira é uma emoção legítima, criada por Deus. Quando a gente começa a estudar as emoções de uma forma bíblica, nós vamos ver as emoções lá no coração de Deus e como que Deus compartilha as emoções conosco. O grande problema é que a gente tem medo de dizer que Deus tem suas emoções. E se a gente lê as Escrituras, elas estão latentes lá. Olha só, a ira é uma emoção legítima, criada por Deus, mas que pode se tornar destrutiva quando não é governada pelo Espírito. A Bíblia não condena o sentimento em si, mas adverte contra a sua expressão pecaminosa. Então nós aprendemos que a ira, nós temos a ira santa e justa de Deus, nós temos a ira justa que opera em nossos corações e nós temos a ira pecaminosa que opera em nossos corações. Então essas três iras, elas aparecem de forma muito clara nas Escrituras. Então nós temos outro texto-chave para hoje, Efésios capítulo 4, verso 26, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tiago capítulo 1, verso 20 diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É interessante, meus amados irmãos, como que o apóstolo está construindo essa visão da ira para a igreja de Efésio. Ele constrói essa ira em cima do Salmo de número 4, verso 4. Irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro, o coração e sossegai. Então Paulo usa de uma forma muito clara o Antigo Testamento para habilitar aqueles corações, para advertir aqueles corações. Ou seja, quando a gente olha para esse Salmo e a gente começa a compreender o quanto Davi quer, de uma forma clara, que seus inimigos, eles estejam de uma forma profunda, queridos, de uma forma muito comovente, eles têm que estar comovidos diante de Deus. É isso que é o desejo de Davi aqui, e que Davi deseja que eles não continuem pecando. Então esse também é o desejo do apóstolo Paulo a escrever essa carta à igreja. O que ele está ensinando no Antigo Testamento e Paulo ensina no Novo Testamento é que a gente deve ter quietude em nossas palavras. A gente deve pensar no que a gente vai falar. E ele diz que eu preciso usar a noite para refletir sobre isso. Ele diz que eu tenho que parar, eu tenho que começar a ver os meus caminhos. E Davi usa o travesseiro para isso. Davi usa a cama. É onde você para, você reflete e você começa a contabilizar as nossas besteiras do dia. Aquilo que nós falamos que não deveria falar. Quando a gente vai para Efésios capítulo 4 e a gente olha esse verso 26, o sentido, ele é bem claro, o sentido é muito simples aqui, é que sua ira não esteja associada ao pecado. Então ele diz: irai-vos e não pequeis,
não se põe o sol sobre a vossa ira. Não acorde assim. Resolva isso. A gente tenta compreender isso muito no relacionamento casal, muito no relacionamento família, até no nosso relacionamento trabalho. A gente volta para casa irado com algo que nós não conseguimos resolver, algo que nós não estamos satisfeitos. Pode ser com um parente, pode ser com alguém, e aí a gente fica remoendo, a gente não consegue dormir, e essa ira ela começa a transbordar em nosso coração, que é o que a gente vai ver lá na frente, a raiz de amargura. Uma ira que não foi tratada, não foi perdoada e não foi resolvida. Olha que coisa interessante aqui quando a gente começa a ver toda essa questão, queridos. No próximo slide, a gente começa a ver uma transição bem interessante que nos mostra os 3 aspectos da ira. A ira como emoção, nós já vimos isso. A ira como problema moral e a ira como problema espiritual. Essas 3 nós aprendemos na quarta-feira passada, que não dá para a gente ficar compreendendo quem está agindo agora no meu coração. Se é uma questão moral apenas, se eu trato só como uma emoção ou se eu trato como uma questão espiritual. Até aí está tranquilo, queridos? Alguma dúvida? Ira como emoção, vamos lembrar. A ira é uma resposta emocional à percepção de ameaça, injustiça ou frustração. Ela pode ser útil quando nos move a ação justa. Marcos 3,5, Jesus olhou em redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração deles. Salmo 7,11, Deus é juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Olha que coisa interessante, queridos. É o Salmo que está dizendo, é o salmista. Quando a gente olha essa ira na questão das emoções, a gente poderia pensar em um adolescente frustrado aqui com os pais. Ele pode sentir ira, isso é bem comum. Qual é o nosso papel? Olhando para Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 17, como aqueles que devem aconselhar uns aos outros, instruir mutuamente, com toda sabedoria, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Ou seja, é exatamente ajudando a olhar essa emoção, orientando e fazendo com que ele possa expressar de forma clara e compreender que ele está errado. E aí a gente vai conduzindo. Esse é um momento que a gente fala sobre a ira como emoção. A ira como um problema moral, queridos. A ira se torna pecado quando é motivada por orgulho, egoísmo ou desejo de vingança. Olhem só Provérbios 29:11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a domina. Então cabe a nós dominarmos a nossa ira como sábio. Mateus 5:22, todo aquele que se irá contra o teu irmão será réu de juízo, não é? Poderíamos usar um exemplo de uma esposa que guarda rancor com seu marido por anos. Isso é bem comum também quando a gente olha. Ou seja, qual é o papel da igreja que aconselha mutuamente aqui? Ela precisa trabalhar o perdão e fazer com que essa esposa ela passe agora a se libertar dessa ira acumulada no seu coração. Claro, existe todo um processo, toda uma condução aqui. E agora nós vamos ver a ira como um problema espiritual. Então, ira como problema emocional, como problema moral e como problema espiritual. A ira não tratada revela um coração que não confia na soberania de Deus e busca justiça própria. Romanos 12:19. Não vos vinguei a vós mesmos. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Gálatas 5:20. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, que foi o texto que foi lido hoje, discórdias. A gente pode pensar no líder, queridos, por exemplo, de igreja, que se sente traído pelos membros da igreja e ele reage com dureza para isso, não é? A igreja, sabiamente como conselheira, ela precisa de alguma forma orientar, ajudar e fazer com que haja uma reconciliação aqui. É fácil? Não é fácil. Não é à toa que a gente está aqui olhando as diretrizes da Escritura. A ira como resposta do coração. A ira revela o que está no coração. Nós temos falado muito sobre isso. Nós temos alinhado o nosso pensamento a compreender esse coração. Não é fácil compreender o coração, queridos. Não é fácil. Fazer uma leitura de coração é uma das coisas mais difíceis. Porque muitas vezes, quando nós estamos dialogando, quando estamos aconselhando, quando estamos conversando, esse coração está camuflado, esse coração está escondido.
O que está sendo revelado ali é a ponta do iceberg, ainda não é o que está lá dentro. A ira revela o que está no coração. Ela é uma resposta ativa aos desejos, valores e crenças que foram contrariados. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus 15:19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, iras e assim vai. A gente poderia pensar no jovem que ele explode de ira quando é criticado, por exemplo. Isso pode ser um jovem, pode ser um adulto. O que eu tenho que fazer como conselheiro, como amigo, alguém que está instruindo aqui? Eu preciso entender e investigar o que ele defende tanto. Ou seja, esse orgulho, é aceitação, é controle. O que faz ele explodir de ira? Esse é um papel nosso como igreja. Esse é um papel nosso como corpo de Cristo. Notem que nós estamos caminhando e sempre reverberando sobre o papel da igreja como conselheiros e como instruir uns aos outros na palavra. Para isso, tem uma questão anterior que a gente sempre aprende. A gente precisa, de uma forma muito clara, compreender as Escrituras. Eu preciso ser alguém que ame ler as Escrituras, que ame estudar a palavra de Deus. Como que eu vou cuidar de alguém se eu não conheço a palavra de Deus? Como que eu vou instruir um coração que foi fabricado, construído, criado por Deus, à luz de qualquer outro manual que não seja o manual que Ele usou para nos criar? Queridos, notem que quando eu passo a instruir alguém, quando eu passo a verificar essa ira nesse coração, esse rancor, esse ódio, o que seja, eu preciso usar a instrução bíblica para isso. Então o nosso chamado e a nossa advertência essa noite aqui é que nós compreendamos juntos o quanto é importante o domínio da palavra de Deus em nossas mãos. Sabemos que não temos um domínio extensivo e total da palavra de Deus. Isso é tolice, a gente falar que domina toda a palavra de Deus. Nós não dominamos toda a palavra de Deus. Agora eu preciso compreender o quanto ela é relevante e o quanto ela é suficiente para o que nós estamos falando. Se isso é compreensível para os irmãos e os irmãos compreendem que a palavra de Deus ela é útil para tratar um coração que está doente, eu preciso compreender que norte eu devo tomar e que procedimentos eu devo tomar. A gente poderia pensar em muitas coisas aqui. A primeira delas é essa: a palavra de Deus, ela é suficiente para os nossos problemas? E aqui eu não quero entrar em questões médicas, biológicas, aqui é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é, se eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio para melhorar minha dor de cabeça. Mas a gente também não deixa de orar para que esse remédio faça um bom efeito. Não é? Se eu vou a um médico e vou fazer uma bateria de exames, eu já sei o que eu tenho e o médico vai me tratar, não é à toa que a gente também ore para que Deus use esse médico com sabedoria, use remédios com sabedoria, use equipamentos com sabedoria. Isso não tem problema nenhum. A ciência, ela corrobora de uma forma grandiosa. O que eu quero colocar para os irmãos é que quando eu tenho um rancor no meu coração, não adianta você jogar lá para dentro comprimido. Quando eu tenho um ódio no meu coração, não adianta jogar comprimido lá para dentro, meus queridos. Eu tenho que me arrepender desse pecado, eu preciso de ajuda. Por isso que as Escrituras, elas estão cheias de compromissos, de mutualidade. O que é isso? A igreja toda reunida em prol de uma única coisa, a glória de Deus. E enquanto nós estivermos doentes, sejam um ou dois membros da igreja, o corpo está doente, porque nós somos um só corpo, o Senhor é a cabeça. Então, se eu estou com o meu dedo mindinho aqui, com a unha cravada, alguma coisa, todo o meu corpo fica horrível. Então, pensando sobre isso, queridos, a gente precisa alinhar, segundo a terceira parte aqui, que é a ira pecaminosa como idolatria do coração. A ira pecaminosa é muitas vezes uma defesa dos ídolos internos, controle, reputação, conforto, poder. Quando esses ídolos são ameaçados, o coração reage com ira. Ezequiel 14:3. Estes homens levantaram seus ídolos aonde? Dentro do seu coração. Tiago 4:1 e 2, de onde procedem guerras e contendas? É dos prazeres que militam no vosso coração. A gente pode pensar num pai que explode de ira quando o filho não o obedece, por exemplo, né? E aí a gente precisa compreender, olhar o que esse pai mais idolatra, o que esse pai mais guarda. Eu não estou dizendo que o desrespeito do filho, ele está correto.
mas eu quero entender o que faz esse pai explodir de ira, não é? Ou seja, o que ele mais valoriza? É o respeito? O que ele mais valoriza? É sua autoridade? Ou seja, ele deixou de confiar em Deus para moldar os seus filhos à luz do que ele pensa, do que ele acha? Então notem, queridos, que é algo muito pertinente, é uma percepção apurada, e isso nós precisamos de pessoas que estejam no processo de maturidade, no processo de santificação, no processo cada vez maior de mutualidade. Vocês vão ouvir essa palavra muito hoje, para que a gente possa pensar sobre isso. Vamos concluir essa primeira parte aqui. A ira que revela e redime. A ira é um termômetro do coração. Ela pode ser usada por Deus para revelar áreas que precisam, queridos? De cura, arrependimento e transformação. O aconselhamento bíblico não apenas trata o comportamento, mas disciplina o coração para amar a Deus acima de tudo. Por isso, as conversas triviais, elas acabam perdendo lugar para as conversas intencionais. O que é uma conversa trivial? Você encontra um irmão na igreja no domingo, ele sai rápido e fala: paz, irmão, tá tudo bem? Tá. Até o próximo domingo. Isso é uma conversa trivial. Foi muito rápida. Uma conversa que direciona alguma coisa é quando eu faço a leitura de um irmão, de uma irmã da igreja, que é uma pessoa que é amorosa, sorridente, permanece na igreja, que é difícil, né, pastor, permanecer na igreja? Permanece na igreja depois do culto por muito tempo, e logo em alguns domingos eu começo a perceber que termina o culto, essa pessoa vai embora. Ela não é a mesma pessoa que abraçava mais. Então não adianta de longe eu ter uma conversa trivial com ela: paz do Senhor, minha amada. Não, ela precisa de uma conversa intencional. Buscar entender o que está acontecendo com ela. Isso mostra o amor da igreja uns pelos outros. E quando a gente deixa de fazer isso, queridos, a igreja deixou de fazer um papel super importante, que é cuidar um dos outros. O que acontece? Se a igreja não cuida, ela vai buscar cuidado fora. E o que acontece agora é que esse conflito de cuidados pode ter problema. Eu preciso compreender qual o meu papel. Então eu deixo de ter conversas triviais e passo a ter conversas agora que sejam frutíferas. E eu vou entender o que está acontecendo. E aí chegou essa imagem bonita aí do coração, que é a ira como raiz de amargura. A gente viu a ira como problema do coração. A gente viu a ira como problema de idolatria. A gente viu a ira num tripé como questão moral, emocional e pecado, não é? E aí a gente tem passado por tudo isso. Olha o objetivo aqui de tentar compreender esse coraçãozinho com essas raízes aqui. Mostrar que a ira não tratada se transforma em raiz de amargura, contaminando o coração e os relacionamentos. A Bíblia não ensina a acalmar a ira, mas a removê-la radicalmente. Em nenhuma passagem das Escrituras a gente vai ouvir ou olhar um diálogo e alguém falar assim: acalma um pouquinho aí essa ira, né? Acalma aí um pouquinho, você está muito nervoso. Isso é uma conversa muito mais nossa, muito mais pessoal nossa. Calma, irmão, fica tranquilo. Por que você respondeu ele assim? Por que você respondeu ela assim? Às vezes, queridos, as situações de arrogância, de ignorância, constrangem até quem está perto, não é? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque quando a gente vê essa raiz de amargura, que qualquer coisa a pessoa explode, e aí a gente tem que escutar do outro: não, mas ele é assim. Não, assim é o problema dele, não é nosso. Quem disse que ele tem que ser assim? Ele já é nova criatura. Esse homem já se despiu do velho homem, já se revestiu do novo homem. Nada justifica ele continuar com essa ideia que ele é assim. Ah, eu nasci assim, é o mal de quem, queridos? Estou vivendo assim, vou morrer assim? Gabriela. Cheio de Gabriela dentro da igreja. Misericórdia, irmão. É hora da gente entender que essa vida não nos pertence mais. Então não aceitem, pelo amor de Deus, esse coração reverberar que você é assim. É seu jeito. E quem quiser, aceite o meu jeito e conviva do meu jeito. Quem disse, queridos? Quem foi que disse que a igreja tem que lhe aceitar como você é? Você tem que mudar. O processo de mudança é radical e dói. Dói e sangra. E esse sangrar faz parte do processo de santificação. Faz o processo de mudança de coração. Olha o tamanho dessas raízes. Arrancar uma plantinha é fácil. Agora tenta arrancar uma árvore.
Carros batem em árvore e se acabam, porque eles estão fincados. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala de uma estrutura de fundamento tão profundo, queridos. Ele está mostrando a estruturação e o crescimento da igreja. Agora pensa nessa estrutura de uma árvore velha, de uma árvore centenária, que suas raízes derrubam muros, casas. Como que se arranca isso com a mão? Aqui, ó. Quando a minha ira desce ao meu coração e ela não é tratada, queridos, todo o meu corpo é afetado. Alma e corpo, de forma conjunta, é danificado aqui. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, para a gente compreender melhor. Definição bíblica, o que é raiz de amargura? Texto-chave, Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Se a gente pegar o contexto, a gente vai ter um contexto ali difícil de entendimento. Eu preciso ter uma compreensão da carta aos Hebreus, para compreender que aqui nós estamos falando também de mutualidade. Nós estamos falando do corpo, não é? E quando a gente olha para tudo isso, um pouquinho antes do verso 14, existe uma palavra que diz esforcem-se. Então, se a gente pega esse texto aqui e a gente começa a olhar como esse texto é maravilhoso para a gente compreender essa luta do nosso coração e quanto a gente precisa lutar contra esses desejos pecaminosos, nós vamos nos assustar, queridos. Eu fico assim maravilhado com as Escrituras, porque constantemente a gente vai relembrando coisas que a gente não acredita, né? Que o nosso coração ele é tão danoso, ele é tão enganoso, como diz Jeremias. Então, quando a gente vai para Hebreus capítulo 12, verso 14, né, ele começa assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atendendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, o que ele está falando? Muitos. Então, quando essa raiz de amargura ela entra no meu coração, notem que lá atrás eu tenho um processo de santificação, de maturidade, de amadurecimento. Isso reflete um não processo de crescimento, quando eu não reconheço o meu erro, quando eu não peço perdão. Por isso que ele começa dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele diz: olha, atentem, prestem atenção. E ele chama uma palavra diligente, ou seja, ele coloca alguém em alerta, porque ninguém seja faltoso, tenha falta, perca isso. E ele diz: separando-se da graça. A gente vai compreender que esse estilo literário de Hebreus mostra uma compreensão que é um caminhar contínuo. Ele mostra que nem todos que estão caminhando são de lá, né? Muitas vezes você tem muitos caminhando dentro da igreja, mas nem todos estão comovidos com o impacto dessa graça, nem todos foram alcançados com essa graça. Porque isso é interessante, queridos. Qual é a nossa diferença, se a gente pensar sobre isso, entre nós, agora pensando, e Hitler? Só tem uma palavrinha aqui nas Escrituras que nos diferencia dele: bondade, amor, santidade, paz, graça. Nós fomos alcançados pela graça. Nós não fizemos nada, queridos. Toda a nossa arrogância, todo o nosso orgulho, se não fosse a graça, não era nada. E o que Paulo está dizendo? Desculpa, Paulo não. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Que esse correr, que esse ir, é uma questão de mutualidade, são todos. Por quê? Porque quando eu estou irado e não estou no processo de santificação, de maturidade, de crescimento, e eu não resolvo esse problema, essa ira vai descer para o meu coração, criando raízes profundas, e que ela não atinge agora só mais a minha alma e o meu corpo, ela atinge a muitos. Você está perto de alguém amargurado, queridos, é a pior coisa do mundo. Você começa a ser infectado, você começa a tomar partido, porque muitas vezes eu sou mais amigo de um irmão, tenho mais comodidade de sair com o irmão, e quando tem um irmão intrigado com outro, eu como partido de quem? Muitas vezes por falta de sabedoria, por falta de maturidade, porque eu deveria resolver esse conflito.
ajudar a resolver conflito, não aguar essa árvore para que essa raiz penetre cada vez mais. Olha que coisa interessante, Paulo está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo, cuide disso, cuidem disso. Então, meus amados irmãos, essa passagem ela é muito interessante para essa compreensão. Outra imagem que eu acho muito interessante é isso aqui. Antes de mergulharmos nas boas notícias do Evangelho, precisamos encarar primeiro as má notícias que revelam a condição do nosso coração. A gente vai ao médico, e aí a gente recebe um diagnóstico. E o diagnóstico muitas vezes é pesado, né, queridos? Para quem acompanha irmãos ou familiares, ou até a gente mesmo, quando a gente recebe um diagnóstico, você falta chão, e algumas doenças que são terminais, que são terríveis, pessoas que amamos, quando recebem esse diagnóstico, ele é muito pesado. A boa notícia é logo quando o médico olha para você e ele diz, olha, fica tranquilo, porque nós já temos tratamento para isso, já existem remédios, ou seja, você dá uma acalmada naquilo, apesar de você confiar na soberania de Deus, mas você está diante de alguém que é capacitado para te dar aquela informação, mas primeiro vem a má notícia, né? A má notícia ela é terrível, e eu quero mostrar para vocês a má notícia de quando Jesus olha para a nossa ira, ele como legislador, esquece ele agora como salvador. Eu quero que a gente olhe para Jesus como legislador. A má notícia é essa, ele como legislador, é aquele que chega e vai mostrar o nosso erro, e se nós permanecermos nesse erro, qual é a condição. Mateus 5, 21, 22 diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, Jesus, porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá, presta atenção, queridos, você nem matou, você não deu nenhum murro, um chute, você se irou, não é? Se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. A quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Então aqui a gente está diante do legislador, é a má notícia agora para nós. E é pesado, queridos, porque quantas vezes, se não agora, o nosso coração está irritado com alguém. Jesus não está dizendo que esse é um simples sentimento, é uma emoção que você precisa só controlar. Jesus está dizendo, não, aqui é uma ação radical. Jay Adams, quando veio ao Brasil, numa das conferências da Fiel, isso você pode encontrar no YouTube, bem antigo, filmagem bem antiga, ele trata do que a gente chama de uma ação radical contra o pecado. Quando eu peco e o hábito do meu pecar é minha mão, Jesus não diz, põe a mão dentro do bolso e resolve, ele diz, amputa a mão, não é isso? Arranca o olho, por isso que ele chama de amputação radical, tirar, é o que Jesus está nos ensinando aqui. Então, queridos, olha que complicação para nós, porque muitas vezes nós estamos irados com alguém na igreja, estamos muito irados, e se pudéssemos, nós íamos descontar numa moeda muito superior da que foi colocada em nós, e se eu pudesse, eu esganava. E se eu pudesse, você começa a fazer o quê? O que Jesus está dizendo? Você está descendo uma raiz de amargura no seu coração, a ponto de você se tornar um homicida, porque você já matou no seu coração. Uma questão que era moral, se tornou agora espiritual. Era moral. Olha, se alguém matar alguém, for um assassino, vai ser preso, vai pagar por isso. Jesus diz, não. Você já matou. Você já matou. Então, queridos, quando a gente olha para essa cena e olha esse homem sentado de barro aí, endurecido, envelhecido, segurando o coração, é isso que está acontecendo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha o outro texto que eu acho ele ainda mais pesado. 1 de João 3,15. Todo aquele, prestem bastante atenção, que odeia seu irmão, é o que, queridos? Bondoso? É justo? É o que? Qual o nome que está aí? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida, o que, queridos? Permanentemente em si. João, ele está com dúvidas em suas palavras. João, ele está colocando de uma forma, olha, eu não sei se... Talvez, pensando nisso, não, ele é muito claro aqui. Nenhum assassino
tem dentro de si a vida eterna. E aí ele complica, porque ele diz: todo aquele que odeia seu irmão. Queridos, é tão comum da gente ouvir na igreja um irmão falar assim: olha, eu quero ver o cão na minha frente, mas não quero ver fulano de tal. O irmão pensa que está no céu, está indo para o céu. Todo mundo para ele é ruim. Queridos, que coisa. Um assassino, se não houver perdão, se não houver arrependimento, nós não temos lugar no reino de Deus. Raiz de amargura. Porque a verdadeira conversão, o verdadeiro despir do velho homem, se revestir do novo homem, ele parte de um princípio de perdão. Isso é um princípio de amor. Nós fomos tão perdoados e tão amados por Deus que nós não conseguimos perdoar o próximo. A gente até começa a arquitetar a nossa fala. Você diz assim, ó: eu perdoo se ele vier falar comigo, mas olha, ele vai ouvir umas boas. Eu não quero perder essa oportunidade, né? Então, queridos, olha só que coração maligno nós estamos aqui construindo. Então nós precisamos, como bons conselheiros, como boa igreja, com palavras que elas são que levem pessoas a compreender a relação dela com Deus e dela com o próximo, fazer com que ela se arrependa desse pecado. Ela volte-se pela fé, não pela sua questão moral, não pela sua dignidade, mas ela volte-se pela fé para Cristo Jesus. Ela precisa olhar para Cristo aqui. É a história lá da música, onde os discípulos da estrada de Emaús estavam com o Senhor, não é? Olhos fechados com tudo que estava acontecendo, todos os problemas, toda a questão devastadora que foi a morte de Cristo. Eles estavam arrasados, eles precisavam de paz no coração, precisavam ser revigorados. Se esses homens que vinham com o Senhor precisavam ser revigorados e precisavam que as escamas dos seus olhos caíssem, quanto mais nós que estamos mais distantes de Cristo. Então, queridos, a gente começa a olhar aqui, e esse texto ele me chama muita atenção, porque ele não está retratando aqui uma simplicidade. O problema foi que nós relativizamos demais a palavra de Deus, e nós pegamos essa palavra de Deus e colocamos o mais distante possível de nós, porque a gente se acha tão santo, tão bom, que a minha ira é justa. Eu não estou aqui nesse grupo que João está pregando para a igreja. João não está pregando para o mundo, ele está pregando para a igreja. As cartas é para a igreja, então ele está dizendo para a igreja: se você odeia o seu irmão, você não vai herdar o reino de Deus. Se vocês pegarem o contexto, ele vem lá de Caim e Abel, e ele vai dizer que um é do maligno. Então ele começa a ligar o Antigo Testamento, começa a ligar e diz: aquele que odeia, aquele que é homicida, ele vem do diabo. Queridos, pelo amor de Deus, o ódio no meu coração, a ira no meu coração, ela me coloca do lado de alguém que não é de Deus, é do diabo. Então eu não posso tratar com relatividade o meu ódio, a minha ira. Eu tenho que ser tratado. Eu preciso gritar, eu preciso chamar a igreja: olha, eu não consigo tratar a minha ira. Eu preciso me arrepender desse pecado, eu preciso de instrução bíblica, eu preciso de acompanhamento. E aí a gente terminando aqui essa parte, esse princípio é muito relativo. Então quando a gente pega, por exemplo, João 3,36, diz assim, ó: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Notem que hoje foi um clima mais funeral, né? Pesado. Mas é porque hoje é as más notícias. E eu preciso sair daqui com as más notícias para reflexão. E queridos, eu creio que nós não somos do diabo, amém? Nós não somos do diabo. Nós não somos do maligno. Nós fomos resgatados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos transformados. Então não aceitem
que o coração, e o meu e o coração de vocês gritem que nós somos assim. E quem quiser vai ter que nos aturar e conviver conosco assim. Ninguém é obrigado a conviver com a nossa ignorância, com a nossa rebeldia, com a nossa tolice. A gente tem que se arrepender desse pecado tão maligno, pedir perdão, porque o nosso compromisso de toda a igreja é seguirmos juntos para estarmos no novo céu e nova terra com o Senhor. Amém?